Paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Henrique Café e estou aqui para falar contigo a respeito da Bíblia. E antes de mais nada, curta este vídeo, clique aí em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito em nosso canal, porque a playlist está ficando assim, abençoada. Nós vamos falar em breve sobre como criar um sermão, como fazer um esboço. É pedido dos nossos irmãos ouvintes da rádio que tem o desejo de pregar, de falar da palavra de Deus e não sabe como fazer um sermão. Nós vamos estar ensinando aqui em nosso canal, tá bom? Hoje falando sobre o tema, qual é o objetivo da Bíblia? Em primeiro lugar, em primeiro ponto, a Bíblia ela revela a verdade à humanidade. É isso mesmo, ela revela, o objetivo dela é revelar a verdade à humanidade. Nós sabemos, você que já tem um contato com a Bíblia, já leu, né, a palavra do Senhor, você já deve, ou até mesmo você que ainda não leu, mas já deve ter escutado aquela passagem que diz que ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Deus, não é? O Senhor Jesus, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu até, quando vou falar sobre esse versículo, eu coloco ele da seguinte forma, Jesus é o caminho da verdade que nos leva a vida eterna. Interessante, né? Jesus é o caminho da verdade que nos leva à vida eterna. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem como objetivo revelar, mostrar a você, a mim, a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade que nos aproxima do Senhor, que nos ensina sobre a salvação, que nos ensina sobre o céu, que nos ensina os princípios de Deus. Esse é um dos objetivos da Bíblia, que a gente coloca aqui como primeiro ponto. E o interessante é que, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, que eu gosto de dizer que existem dois tipos de verdade. Como assim, pastor? Como assim? É esquisito o senhor está falando isso daí. Dois tipos de verdade? É porque eu vou explicar para você o que acontece. Existe a verdade verdadeira, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a verdade mentirosa, que é a mentira que o diabo prega, que o diabo usa algumas pessoas para pregarem, colocando esta mentira como verdade, querendo dizer à sociedade, à humanidade, que a mentira que ele conta, no caso o diabo, é uma verdade. Exemplo, no Jardim do Éden, ele fez isso. Ele contou uma mentira, colocando ela como verdade. E o interessante é que ele ainda colocou Deus como vilão. Olha, Deus está privando você, deixa de ser bobo, deixa de ser boba, né? Falando com a mulher, deixa de ser boba, olha, você só tem o que ganhar, né? Desobedecendo a Deus. Você só tem o que ganhar. Deus que é o vilão aqui na história. Ele está privando você de uma coisa muito boa. Então você vê, o diabo ele conta uma mentira querendo convencer a humanidade, convencer a mim e a você, que essa mentira que ele conta é uma verdade. Em segundo ponto, a Bíblia tem como objetivo mostrar a nós a realidade do pecado. Ou seja, mostrar que o pecado em você, em mim também é uma realidade. Que o pecado em nós é real. Se nós não reconhecermos Jesus como único e suficiente Salvador, esse pecado estará sempre em nós e este pecado irá nos condenar. Seremos condenados por causa do pecado. No livro de Hebreus,
vai nos ensinar que em Jesus nós somos justificados. Através de Jesus somos justificados, né? Somos colocados na posição de justos. Quando nós entregamos a nossa vida, quando reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então, o interessante é que, conhecendo a verdade, ou seja, conhecendo a Bíblia, que é a verdade verdadeira, nós reconheceremos, teremos conhecimento que o pecado é real em nossa vida e que nós precisamos de Jesus para não sermos condenados por causa do pecado, para não sermos culpados por causa do pecado. Em Jesus somos justificados. Interessante, né? A Bíblia, ela nos ensina a respeito disso. O terceiro ponto é que a Bíblia nos ensina acerca do plano de salvação de Deus para o homem e também revela a sua plena vontade para o homem. Então, em primeiro lugar, a Bíblia revela a verdade à humanidade, a verdade de Deus, a verdade verdadeira, que é incontestável. Em segundo lugar, ela vai mostrar a nós que o pecado é real em nossa vida e que somos necessitados de Deus, de salvação e de perdão, né? Somos necessitados de perdão. Em terceiro lugar, vai mostrar o plano de salvação, o plano que Deus criou para salvar o homem e a plena vontade dele para a nossa vida, que é a vontade, que é projetos de paz, de vida eterna. E o que é interessante, é bom a gente estar falando aqui também, é que quando eu digo que a Bíblia mostra que o pecado é real em nossa vida, eu posso dar um exemplo muito simples. A humanidade, a sociedade diz que não é pecado você querer, por exemplo, se refugiar na bebida. Beber, vou beber para esquecer os problemas, vou me encher de bebida, como dizem, vou encher a cara, eu vou ficar assim doidão, como diz por aí, né? Tô falando claramente aqui com você, vou ficar doidão para esquecer os meus problemas, eu vou me refugiar aqui na bebida. A humanidade, a sociedade diz que não é pecado, só que nós sabemos que é uma grande mentira, que o diabo quer dizer, quer provar, quer colocar para nós como verdade. A Bíblia diz que nos refugiarmos na bebida, nas drogas, em outra pessoa, eu não consigo viver sem fulano. Se essa pessoa me deixar, eu morro, não consigo viver sem ela. Querer se refugiar, querer ter alguém como refúgio, como escape, não é certo. É pecado querer se refugiar numa bebida, nas drogas ou até mesmo em uma pessoa. Somente em Deus nós podemos nos refugiar. Somente em Deus podemos encontrar solução para os nossos problemas. Somente em Deus nós podemos descansar. Somente em Deus podemos encontrar salvação. Não é no dinheiro, não é? A sociedade diz que quanto mais dinheiro, que você deve amar o dinheiro. De um jeito ou outro, a sociedade prega isso, que nós devemos amar o dinheiro, devemos amar as coisas e não as pessoas. A sociedade prega isso, o diabo prega isso. Aí você fala assim, como assim o diabo prega isso? O mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. Então o diabo tem sim influência sobre a sociedade. Não se engane, achando que ele não tem. Ele tem sim. Tá bom? Mas
Em Deus nós encontramos a paz, encontramos a salvação. Então, por causa do que a sociedade prega, às vezes a gente não tem conhecimento que o que estamos fazendo é pecado. Algo que fazemos é pecado. Só que a verdade, que é a palavra de Deus, nos mostra a realidade do pecado em nós. Mostra que muita coisa que pensamos, fazemos, falamos é pecado e nos afasta de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados e iniquidades, nossas maldades, cria, né, entre nós e Deus um grande abismo, um grande muro. E somente através da verdade, através da Bíblia, que nós obtemos conhecimento de tudo isso e temos a oportunidade de nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor e nos aproximarmos mais dele. E aí a Bíblia mostra também o plano de salvação, né? Por último eu falei aqui, o plano de Deus para salvar o homem. Nós sabemos que com a queda no Éden, a queda do homem por causa da desobediência, nasceu criou então esse abismo entre o homem e Deus. E a lei de Moisés, por exemplo, não foi perfeita para unir, para juntar, para aproximar o homem de Deus novamente. Ela não foi perfeita porque os sacrifícios não eram perfeitos. O sumo sacerdote Arão e os seus descendentes não conseguiram fazer isso com perfeição, porque até eles tinham pecados e precisavam também oferecer sacrifício pelos seus pecados. Só que veio Jesus, sem pecado, ofereceu a própria vida, ofereceu a si mesmo como sacrifício, ressuscitou no terceiro dia, não é? E está sentado à direita do Pai, à destra do Pai, que significa que o trabalho dele foi concluído, enquanto todos os anos, ano após ano, o sumo sacerdote descendente de Arão tinha que oferecer, Arão e os seus descendentes tinham que oferecer sacrifícios. Jesus não, ofereceu apenas uma vez, um único sacrifício, uma única oferta. Ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o Salvador, o unigênito de Deus, aquele que foi enviado para a nossa salvação. A Bíblia ensina então a respeito do plano de Deus para salvar o homem e a sua plena vontade, que é uma vontade para nos levar para pertinho dele. Essa é a vontade dele para nós, que estejamos cada vez mais pertinho dele. Então a gente pode concluir este vídeo dizendo que o objetivo da Bíblia não é provar de nenhuma forma a existência de Deus. Até porque no Salmo 97, versículo 6, diz que os céus anunciam a justiça de Deus e toda a terra vê a sua glória. Toda a humanidade vê a sua glória. O que isso significa? Você olhando para as estrelas, olhando para a natureza, olhando para o céu, você vê a existência de Deus. Olhando para si, olhando para você mesmo. Toque em você agora. Toque em seu rosto. Passa a mão no seu rosto. Passa a mão nos seus braços. Dá um tapinha no seu peito. Está sentindo tudo isso? É a mão de Deus, hein? É a mão de Deus. A sua existência prova a existência superior, eterna de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural.